Fixação de renda como estratégia para o desenvolvimento local foi o tema da palestra do diretor da Forward Consultoria, Gilmar Barbosa. O tema faz parte da programação da pré-convenção regional da FACIAP. O consultor discutiu a importância da fixação da renda para dinamizar a economia local e desenvolver os pequenos negócios. Para Gilmar Barbosa, o desafio dos gestores e sociedade civil para garantir prosperidade econômica local é fazer com que as riquezas produzidas aqui circulem e permaneçam pelo maior tempo possível na cidade. O consultor conversou com a reportagem sobre alguns pontos de sua palestra. A gente tem, possivelmente, o sistema financeiro, de uma certa maneira, ele sequestra muitos recursos da economia local, na forma da prática de juros, encargos financeiros, taxas, tarifas. Nós temos os impostos, que geram hoje uma distorção bastante grande, porque há uma grande concentração de impostos na esfera federal, e nós já temos uma carga tributária da ordem de 35% do PIB. Nós temos as compras virtuais, elas contribuem também para retirar recursos da economia local. Temos cadeias de lojas que se instalam no nosso município, baixa competitividade empresarial, porque à medida que o comércio ele não consegue atrair clientes, as pessoas vão para outras localidades. Temos um outro grande vilão que é provocado pela ausência das condições de saúde, de lazer, de educação, que também provoca uma retirada das pessoas dos municípios. E aí a gente pode ver mais umas 40 causas diferentes que levam a essa saída de recursos dos municípios. Os vilões são muitos, portanto. E os antídotos para isso? Aí a gente precisa, fatiar um pouquinho esse conjunto ou essa quadrilha, vamos tentar desmantelar a quadrilha. E aí você pode trabalhar sistematicamente. Então, se o vilão é a má oferta de crédito, você pode trabalhar a moeda social, o crédito assistido, orientado, a sociedade garantidora de crédito, porque aí você vai ter mais facilidade para que uma empresa ou pessoa física retire um crédito, porque tem um organismo garantidor que oferece o aval. Você pode trabalhar em relação à questão financeira, a educação, para que as pessoas também entendam que ao se pagar juros, você corrói a sua renda, que é mais inteligente fazer poupança ou comprar de maneira consorciada, ou se unir com seu vizinho, ou tomar dinheiro emprestado na própria família a entrar no sistema financeiro. E aí você tem também os outros antídotos, Se a manifestação é degeneração das condições sociais, então você tem que trabalhar o lazer, o meio ambiente, a retenção de pessoas, porque à medida que as pessoas também saem do seu município, você vai levar com isso o capital humano, talentos e etc. E quais são os desafios que o desenvolvimento local tem a enfrentar? Um dos principais desafios é exatamente trabalhar isso de forma integrada. O que nós demonstramos com esse pacote de fontes de retirada de renda do município e de possíveis antídotos é que isso precisa ser feito sistematicamente, sistêmica e sistematicamente, à luz de vários parceiros. Aí a gente precisa de um pouco do poder público na conservação das condições sociais locais, precisamos das entidades empresariais para que elas profissionalizem as empresas, para que você tenha negócios mais competitivos, para que você tenha mais feiras setoriais, preços mais chamativos, mais diversidade. Talvez o desafio maior seja a orquestração dessas 40, 50 soluções diferentes. Você dizia na sua palestra que a melhor distribuição de renda pode melhorar esse ambiente. O que mais que pode ser agregado a isso? Na verdade, é um conceito que envolve primeiro uma mudança de cultura das pessoas. Se eu tenho lá minha renda, sejam 2, 3, 4 mil reais, como é que eu comprometo essa renda? Se de alguma maneira eu utilizo muito combustível e de maneira excessiva, muita energia de maneira excessiva, consumo muito crédito caro, forçosamente eu vou retirar recursos da economia local. Então, um dos passos é a mudança comportamental do empresário e do próprio cidadão. Mas para que essa mudança aconteça, precisa ter um papel de liderança. E essa liderança tem que vir do poder público e das empresas no sentido de disseminar esses conceitos e de os colocar em prática. E quais são o papel dos conselhos de desenvolvimento nessa força-tarefa de reter a evasão de renda e também humano, desse capital humano? Sim. O primeiro passo talvez seja entender como é que isso se manifesta
em cada município. Então, será que no meu município eu tenho gente que aposta demais em loteria, gente que esbanja demais combustível? Será que eu tenho perda de oportunidade porque o comércio realmente é fraco, porque cada um está isolado em seu canto? Será que, de alguma maneira, eu tenho problemas de degeneração do meio ambiente porque os conselhos municipais não se aperceberam que eu preciso ter segurança, eu preciso ter saúde, eu preciso ter melhores condições de permanência dos cidadãos? Então, se essas pessoas não forem, de alguma maneira, despertadas para isso, e aí é que vem o papel dos conselhos. É preciso que a gente tenha um modelo de governança, que a gente consiga fazer uma costura em que você tenha lideranças comunitárias, lideranças empresariais, poder público e outros agentes-chave a trabalhar em conjunto pela promoção do desenvolvimento. Então você diagnostica o município, você cria uma estrutura que pode ser um fórum de desenvolvimento e você joga lá dentro o conteúdo. O conteúdo é fixar renda. E aí você pega aquelas 40 portas de saída e começa a trabalhar cada uma delas. Você também falou que o Brasil ainda vive na fase do extrativismo. Sim. E essa é uma realidade que nós, no interior, uma região inclusive de cultivo de soja, milho, sofremos muito com isso. Qual é o caminho para romper com essa cultura extrativista? Aí é uma opinião bastante pessoal. Eu acho que a gente tem que trabalhar a cultura da agregação de valor. Para fazer isso, o investimento tem que ser maciço em educação. Mas se você não tiver, de alguma forma, um investimento maciço em educação e o aproveitamento das competências que a gente já reúne, porque a gente tem boas lideranças empresariais, nós temos bons cidadãos e eventualmente nós vamos encontrar também ótimos governos, né? Não se pode generalizar. Então nós temos que aproveitar essas competências e dirigir essas competências para educar melhor as pessoas e para potencializar mais aquelas características que a gente tem nos nossos municípios. Eu acredito que a partir daí, com esse arranjo físico, é possível sim trabalhar uma cultura de agregação de valor e sair da condição de exportador de minério de ferro ou de silício, né, para eventualmente exportar chip de alta tecnologia, café em sachê, café gourmet, tudo aquilo que de alguma maneira os países industrializados sabidamente fazem e que a gente passa a procuração em branco para que eles exerçam esse papel. Geralmente no interior a gente tem uma concepção de que desenvolvimento é trazer grandes redes para dentro da cidade. Você falava que isso não é bem assim. Baseado em quê? Onde se instalaram grandes cadeias de lojas, magazines, e aí eu falo cadeias de óticas ou de materiais para construção, ou mesmo atualmente de combustíveis, onde se tem grandes cadeias de lojas, numa visão de futuro, o que se tem é um preço mais alto, menos concorrência instalada. E antes que isso aconteça, várias empresas morreram. Então, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao se instalarem grandes home centers, que são grandes cadeias de lojas que vendem materiais para construção, houve uma mortalidade gigantesca de pequenos mercados de materiais para construção. Então percebe-se que isso é ruim. E num segundo momento a gente vai ter problema sim de preço, possivelmente, preço mais alto.